Ora bem, meus senhores e minhas senhoras, eu já disse alguma coisa que me foi muito grata no discernimento da lápide de homenagem aos fundadores desta casa, deste clube. Portanto, pouco mais tenho a dizer, tanto mais que o pensamento que eu iria exteriorizar aqui assim já foi transmitido pelos senhores que usaram da palavra. E, de facto, penso que o que eles disseram no respeitante à manutenção de um clube, que é uma pequena associação que tem muitas dificuldades económicas e continuará mesmo assim a tê-las, na solução precisamente para o seu prolongamento, está perfeitamente certo, tem o meu apoio incondicional, não obstante sabermos que, de facto, esse caminho é muito, muito difícil. Ora, nas 4 fases, eu passei uma vista de olhos sobre os 80 anos da Associação dos Bolonenses, e houve 4 fases. 4 fases intermeadas por alguns interregnos. A primeira fase, que foi da fundação, foi em 1929, como já efetivamente referimos hoje aqui, até à época áurea do Wolframio. Claro que a maior parte dos senhores, felizmente para eles, não viveram propriamente essa época, porque são muito novos, são muito jovens. A época áurea, essa época de 29 até 1940, foi uma época das balizas às costas, em que praticamente tudo aquilo era realizado pelos atletas, pelos jogadores que se reuniam aos domingos, possivelmente sem treinos, não é? Para fazer alguns jogos particulares. Foi uma época em que não houve competições oficiais e o caso era manter o clube. Aliás, o Sr. Presidente da Direção já há bocado leu os princípios que nortearam os estatutos da criação desta coletividade, que só em parte foram cumpridos. Eu estou a recordar alguns espetáculos, alguns interessantíssimos espetáculos de teatro que foram realizados por iniciativa da Associação dos Bolonenses, algumas conferências, etc. Durante esse tempo, já prestámos homenagem aos fundadores. Os fundadores avançaram com o clube, não existia absolutamente nada, não é? Avançaram, criaram, fizeram aprovar os estatutos, como disse há bocado, conseguiram o Campo das Chés, o Campo das Chés, que era um terreno privado, que entretanto foi comprado e que depois passou para a Câmara Municipal, Câmara Municipal desde essa época. Não é? E assim foi o futebol andando, um bocado rompantes, de balizar as cotas, como disse há bocado, até 40. Em 40, houve tempos áureos sob o aspecto económico, que foi o problema do Wolframio. Nessa altura, é a segunda fase que eu tinha aqui assinalado num papel que escrevi à pressa, que é o momento em que a Associação dos Bolonenses teve até profissionalismo em alguns dos seus jogadores. Havia muito dinheiro, havia cofres fortes precisamente resultantes do Wolframio, não é? E durante alguns anos, isto é, até 45, até o fim da guerra, o futebol foi fácil. Foi nessa altura que tivemos mesmo até jogadores profissionais que aqui viviam, única e simplesmente dedicados, portanto, à prática do futebol. Como também tivemos, precisamente nessa altura, também alguns jogadores voselenses, ou pelo menos perto de Vozela, que aqui efetivamente jogaram e que até tiveram depois futuro brilhante em alguns clubes de grande importância do país. É o caso propriamente do Oscar, que foi atleta durante esses anos da Associação dos Bolonenses e depois foi para o Atlético, finalmente para Moçambique. E é o caso do Teixeirinha, são nomes, efetivamente, que a maior parte dos senhores não diz absolutamente nada. O Teixeirinha, que por uma certa circunstância estava a viver em Santiaguinho e que foi, sensacionalmente até, transferido da Associação dos Bolonenses para a primeira equipe do Futespor Lisboa e Benfica. Ora,